A questão 2 já é uma questão mais densa. Aí você já sabe, né? Tem um vídeo, né? Quem vai fazer a prova pela primeira vez, assista esse vídeo antes de fazer a prova, por favor. Tem um vídeo falando sobre infanticídio indígena. Você não precisa só saber o que é isso, tá? Você tem que escutar todos os lados da história. Todas as pessoas que estão falando naquele vídeo, todas. Você tem que escutar e lembrar do lado delas. E o que elas pensam. Bem, daí o que você vai fazer? Você vai me dizer o que você acha que deveria ser feito, né? Se você tivesse poder, se você fosse uma pessoa que tivesse poder político, o que você faria, ou o que você acha que uma pessoa poderosa deveria fazer diante dessa situação aí do infanticídio indígena. Você tem que construir um argumento, certo? Se posicionando. E nesse posicionamento, e aí acho que praticamente, assim, quase ninguém fez isso, você tem que trazer o conceito de etnocentrismo na sua resposta. O conceito de etnocentrismo tem que aparecer nas duas questões. Bem, como que você pode fazer isso? Para quem pretende se posicionar com uma postura mais favorável ao que já acontece, né, que é respeitar as tradições indígenas e o Estado Nacional Brasileiro, né, enfim, aí toda a estrutura do Estado, a polícia, a justiça, etc, 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 não se envolverem nessa questão e deixarem que os índios resolvam isso entre eles, né? Se você for se posicionar nesse sentido, você evoca que uma intervenção ali seria etnocentrismo, né? Afinal, daí você me diz, por que seria etnocentrismo? Né? Você tem que saber o que é etnocentrismo, você tem que saber expressar isso muito claramente e de maneira completa, tá? Não é só falar que é etnocentrismo. Você tem que contar em detalhes, me explicar por que isso seria etnocentrismo, quais as implicações e, né, o que você acha. Se você acha que alguma coisa deveria mudar, me diz o que você acha que deveria mudar. Agora, se você acredita que, havendo poder, né, se você fosse uma pessoa com poder, você gostaria de fazer algo para isso parar, para o infanticídio indígena não acontecer, ainda assim você tem que construir o seu argumento com base nesse conceito de etnocentrismo. Ele tem que estar presente na sua resposta, né? Você tem que demonstrar que você entendeu esse conceito e embasar sua resposta nele. E isso é possível, mesmo que você seja da opinião que deveria sim ser feito algo para que essa cultura mudasse. Vou trazer um exemplo que nós vimos durante as lives quando a gente estava de fato estudando esse assunto. Em algumas populações de uma determinada região do continente africano, existe uma prática chamada mutilação genital feminina. O que é isso? Antes da menina entrar na puberdade, e daí vai variar de cada povo em específico, exatamente quando, essas populações mutilam o clitóris da menina. E, em geral, a explicação que se dá para isso nessa sociedade é uma explicação de cunho moralista, né? Se diz que só assim essa menina vai se tornar uma mulher de respeito, que se isso não acontecer, nenhum homem vai querer casar com ela, ela vai ser mal vista, né? Porque as mulheres que não não se submetem a isso, e portanto, né, são capazes de sentir prazer sexual, já que possuem o órgão principal, né, um dos órgãos responsáveis pelo prazer sexual da mulher, essas mulheres traem os maridos. Então, existe uma pressão na sociedade
né, inclusive por parte de mulheres, para que isso seja feito com as meninas, para que elas se tornem mulheres de respeito. E daí veio aquela discussão, né? Lembrando que, assim, isso não é feito em hospital, né? Com anestesia, com toda a higiene cirúrgica, né? Então, as consequências tem um impacto muito negativo, né? Muito violento, né? Muitas meninas morrem, tem um trauma muito grande, etc. E daí fica aquela questão. Só porque é outra cultura, nós não podemos fazer nada, assim, achar isso ruim é desrespeito, né? Mesmo que eu considere uma crueldade, né? Mutilar uma menina, proibir as mulheres de sentirem prazer sexual, achar isso cruel é desrespeito? Bem, vamos pensar o seguinte. A gente poderia dizer sim, aliás, a gente poderia dizer não, né? E simplesmente dizer assim, isso tem que mudar, isso é errado, ponto, acabou, né? Não quero nem saber se é outra cultura, tem que mudar. E bora fazer o seguinte então. Lembrando que nenhum país inteiro faz isso, tá? Isso não acontece em nenhum território assim, de um país inteiro. Isso é uma prática que acontece em algumas populações que vivem em vários países diferentes. E esses países toleram essa prática, assim como a gente tolera, né, o infanticídio indígena aqui no Brasil. E a gente poderia chegar nesses países, por exemplo, e fazer algo do tipo assim: vamos decretar um embargo econômico com vocês. A gente vai proibir as nossas empresas, as empresas do nosso país, de comprarem produtos do seu país, e daí assim, ó, a gente vai falir vocês. Se vocês não obrigarem eles a pararem com isso. Isso seria uma forma de agir. Mas a gente não pode esquecer de duas coisas. Nós não somos a única sociedade do mundo que tem diversidade de pensamento, diversidade de opiniões, que tem uma população que possui suas polêmicas, suas discordâncias, né? Nós não somos a única sociedade que se transforma ao longo do tempo, que muda, né? Nós não somos a única sociedade que somos desiguais, que temos pessoas que são mais poderosas e que submetem todo mundo que está embaixo ao que elas querem. Recomendo que vocês pensem, né, nas populações indígenas, não como aquele povo atrasado, né, aquele povo que tem umas práticas que a gente considera abomináveis, como essas aí que vocês vão debater, e que seria melhor que nem existisse. Vamos pensar nesse povo como um povo como a gente, né, que é um povo capaz de ter sua própria divergência, né, de opiniões, sua diversidade de opiniões, que tem desigualdades internas, né, que tem pessoas que são mais poderosas e submetem outras, e que se transformam também. Né? Vocês realmente acham que os indígenas brasileiros são iguaizinhos ao que eles eram há 500 anos atrás, que nada mudou? Nada. Se vocês assistirem o vídeo com muita atenção e com respeito, vocês vão observar tudo isso que eu falei. No próprio vídeo tem isso. Né? E daí voltando àquele assunto que eu estava comentando sobre a mutilação genital feminina. Existe essa possibilidade que eu comentei, né? Mas uma coisa que a gente vê no vídeo é que é possível, por exemplo, no caso mostra lá, né, uma ONG, se eu não me engano, do Reino Unido, que ajudava mulheres dessas sociedades que eram contra essas práticas, né? Eles davam suporte para essas mulheres que eram dessa própria sociedade e que eram contra essas práticas e ajudavam essas mulheres a terem recursos, né, para conseguirem se transformar a realidade delas mesmas. Né? Então, ajudavam essas mulheres por exemplo, a divulgar, né, o quanto que isso não era bom, né, a viajar pela região, né, a explicar os males que isso pode trazer para as meninas, né, e deixava isso na mão das mulheres daquela própria sociedade, que elas entendiam o seguinte: aquela sociedade não é uma sociedade que todo mundo pensa igual.
A gente não precisa impor as coisas para eles. E que a sociedade tem suas desigualdades, tem sua diversidade. Né? Então, recomendo isso. Primeiro, dicas, né? Primeiro isso para todo mundo. Assista o vídeo com muita atenção. Saiba do que você está falando. Não me interessa o seu palpite. Eu quero que você saiba do que você está falando. Palpite é quando a gente fala o que vem na nossa cabeça sem saber em profundidade aquilo, sem ter um conhecimento realmente profundo, uma reflexão profunda sobre o que a gente está falando. Não quero isso. Então assista o vídeo para você saber do que você está falando. Segundo, use o conceito de etnocentrismo, independentemente da sua opinião. Né? Aborda a questão, né? Ah, não, isso é etnocentrismo, isso não é etnocentrismo. Traga esse conceito. Construa uma resposta com esse conceito. Isso está no comando e é obrigatório. E, né, pense aí nos povos indígenas de uma maneira mais profunda, né? Desses pontos que eu falei. Beleza?